Gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. E eu te convido a abrir a sua Bíblia em Lucas. Nós estamos dando continuidade ao capítulo 12. Desde o começo deste evangelho, estamos estudando as segundas, quartas e sextas-feiras. E hoje nós vamos estar lendo 12 e 22 e eu vou ler até o 29. Portanto, Lucas 12, 22 ao 29, o texto diz o seguinte: E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Muito bem, mais um texto diante de nós sobre a realidade da nossa apreensão com relação ao nosso sustento. E eu confesso a você que ao estar lendo este texto hoje e meditando antes de estar aqui diante de você, eu questionei o texto, ao mesmo tempo posso dizer que eu estava questionando a Deus, porque algumas colocações me pareceram fortes, até fortes demais para mim. Eu confesso que há textos na Bíblia que eu estremeço no melhor dos sentidos, porque não encontro em mim capacidade de viver tal qual a palavra de Deus propõe. E esta realidade da questão financeira, da preocupação, do suprir da necessidade da nossa vida, é uma dessas questões mais delicadas. Eu não estou aqui falando dos exageros, de como a gente falou no texto passado, né? Daqueles que querem demais, enfim, pessoas já levadas à avareza e outras coisas. Não, estamos falando dentro de uma normalidade de vidas de pessoas simples, trabalhadoras, que, enfim, vivem o seu dia a dia dependendo do seu salário e daquilo que Deus proveja para elas. E nesta realidade da vida, que é a minha vida, eu olho para este texto e escuto aqui no versículo 22, onde nós começamos, a ordem de Jesus para não estarmos apreensivos. E este foi o texto que eu sublinhei no versículo 22. Não estejais apreensivos. Ele diz pelas duas coisas. Por aquilo que você tem que comer, ele diz pela vida, o que comereis. Por quê? Sem a gente ter comida, ninguém vive. Só tem um tanto de dias que a gente consegue viver sem comida. E Jesus aqui está falando claramente sobre isso. Ele diz, não estejam apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis. Ou seja, não se preocupem, não estejam apreensivos, nervosos, né? Eu acho que apreensivo seria aquela questão de querer saber como virá, né, o alimento, o suprir da nossa necessidade. E ele diz, nem pelo corpo com o que vestireis. E eu, quando li esse texto, eu questionei a Deus, eu falei, Jesus, como é que pode a gente viver sem esta apreensão? Sem se preocupar, eu coloquei esta palavra, sem se preocupar com o que comer e o que nós nos vestirmos, né? Então, eu encontro este querer super-humano, mas eu não deixo de olhar para a palavra de Deus como autoridade para a minha vida, então eu vou continuar. Primeiro é que, quando eu falei de no sentido de pensar, de entender, eu fui levada à palavra central. Deus não disse que não pense, não disse que simplesmente esqueça que você tem que comer ou que você tem que vestir, ou seja,
viva como um monge, né, que não está, tipo assim, nem aí para as necessidades, o que acontecer, sei lá, uma vida mais espiritualizada. Não, não é este o contexto. Jesus, ele fala que somente estas palavras, não estejam apreensivos, porque apreensivo é um estado de alma, né? É alguém que está nervoso, preocupado, mas mesmo assim eu confesso que eu estava aqui falando com Deus, que há situações na nossa vida que a gente se preocupa. Eu posso imaginar que Jesus não está falando isso com a intenção de alguém que está tudo normal, tudo bem, até assim, tranquilo para o futuro. Alguns de nós, alguém que você pode estar ouvindo esta live, aleluia. Não é o meu caso, eu tenho talvez para hoje, graças a Deus, estou na casa onde moro, o alimento para hoje está na minha geladeira, não é? Enfim, talvez possa dizer para essa semana eu tenho emprego, meu esposo tem emprego, mas se a semana que vem alguma coisa extraordinária acontecer, né? Então já começa a ficar uma situação difícil. Então, talvez alguém que escute hoje tenha uma situação estável, tranquila, por anos a fio adiante. Mas a maioria de nós não tem esta estabilidade. Então, Jesus nos chama a mesmo dentro desta instabilidade, por isso eu entendo que ele está falando a pessoas que vivem uma vida normal, cuja instabilidade, vamos dizer que o pessoal da época dependia da plantação. Você conhece, eu conheço pouco sobre isso, talvez você mais ou menos, mas eu conheço suficiente para saber que se não chover suficiente ou se o clima, enfim, for problemático, muitas colheitas são acabadas e a pessoa pode ficar sem aquele seu alimento e sem, enfim, ter como vender e ter o seu sustento. Portanto, Jesus está falando com gente normal. Quero entender, eu e você. E ele nos chama a não estarmos apreensivos, nervosos, preocupados. Sim, entendermos que é uma realidade, mas não deixarmos a apreensão. Agora ele diz, mas é a vida que o sustenta. E eu disse, Jesus, claro que eu sei. Claro que eu sei que a vida é mais do que o pão. Claro que eu sei que o corpo é mais do que o vestido, mas aonde tu queres chegar? Estava aqui conversando com Jesus. Aí o texto responde, porque é Jesus quem está falando isso. Ele diz, olhe para os corvos, são pássaros, né? Que não semeiam nem cegam. E aí está a segunda chave, eles não têm despensa, eles não têm celeiro. A palavra que diz, a segunda palavra que eu marquei como chave, Deus os alimenta. E Jesus termina este verso, este pensamento com a questão, quanto vocês valem mais do que estas aves? Quantos vocês valem mais do que estas aves? Ou seja, se vocês valem mais para Deus do que as aves, e Deus tem prazer de alimentar a elas, que não tem como fazer nada, não pode guardar nem para um dia, nem para o fim daquele dia, o próximo alimento eles não sabem nem onde vão encontrar. Se Deus faz isso pelas aves, que fé nós temos, agora eu faço uma colocação, de que Deus não cuidará de nós. Aí ele ainda esquenta a conversa com o texto do versículo 25. Ele diz, se alguém pedir para você acrescentar 1 centímetro na sua altura, você consegue? Aí, pasme no que Jesus fala agora. Ele diz, se vocês não podem as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Ora, eu não sei se eu entendi errado. Depois, se você achar que eu entendi errado, me corrija, por favor. Mas, para mim, Jesus está dizendo o seguinte, que colocar 1 centímetro a mais na sua altura é coisa mínima. E, para mim, eu chamaria isso de impossível. Ora, ao mesmo tempo, é pequeno porque é uma coisa que quase não tem valor para a vida, não é uma coisa de vida ou morte. Mas ele diz, se vocês não conseguem fazer as coisas mínimas, por que vocês estão ansiosos, preocupados com as outras? Ou seja, respeitando que estas outras, a provisão para nós é coisa grande, é coisa importante. E verdadeiramente, no foco de vida ou morte, é. Aí ele continua, ele diz, já olhamos para os corvos, ele manda nos olhar agora para os lírios, porque ele já falou do alimento, que o corvo não tem despensa e Deus é quem alimenta. Agora ele manda a gente olhar para o lírio, que não trabalha, não fia, ou seja, não faz roupa, e Deus deu a eles uma roupa mais linda do que a Salomão. Que nem Salomão, em toda a sua grandeza, né, em toda a sua glória, nunca se vestiu como um lírio do campo. Então, Jesus
diz aí no 28, e Deus veste esta erva. E mais, uma erva que hoje está lá linda, mas amanhã é lançada no forno. Aí ele pergunta de novo, será que vocês não valem mais? Homens de pequena fé. Então Jesus agora põe o dedo na ferida e que para mim é forte. Ele questiona a nossa fé. Portanto, o peso desta palavra está nisso aí. Vocês não podem, não têm que estar ansiosos por estas coisas que são importantes. Mas por quê? Porque Deus se compromete. Deus, nós entendemos por esta palavra que Deus tem os seus olhos sobre nós e tem o desejo e o cuidado de ser responsável para nos cuidar. Nós que somos seus filhos. E aí Jesus pergunta, ou vocês não têm fé para isso? E este é o âmago da maior parte do Evangelho de Jesus Cristo. Nós não somos só chamados a abraçar a fé para entrar no caminho da salvação, para adquirir o perdão, o nome escrito no livro da vida, e pela fé sermos salvos. Claro que este é o maior presente que a graça de Deus ofereceu para nós. No entanto, este evangelho propõe para nós, para estes que entraram no caminho apertado, estreito, uma vida de fé, um caminho de fé que neste texto e na próxima leitura nós vamos terminar este sentimento, mas que neste texto começou com estas palavras, não estejais apreensivos, e termina com as seguintes palavras, que é o 29. Não pergunteis, pois, o que haveis de comer e o que haveis de beber, e não andeis inquietos. Então, mais uma vez, o imperativo de Jesus. Dizendo para a gente, olha, não ore perguntando para Deus, Deus, o que eu vou comer? E eu falei isso e lembrei do povo lá no deserto. Situação bem mais complicada do que a gente vive numa cidade. Aleluia. E o povo perguntou a Deus, o que vamos comer? E Moisés perguntou a Deus, e Deus proveu o maná dos céus. Reclamaram de que não tinha carne, lembraram das delícias do Egito, mesmo que o preço que eles pagavam pelas delícias do Egito, se é que assim o eram, era muito maior. No entanto, Deus ali mandou as cordonizes, aves, para que eles se alimentassem de carne também. E o mandamento ou imperativo de Jesus, terminando este texto, é este. Não perguntem, ou seja, aquele que tem fé, ele confia, ele não pergunta e, sobremaneira, ele não anda inquieto. Esta palavra não significa, ela não contradiz o resto da Bíblia de que nós não tenhamos que trabalhar, de que nós não tenhamos que ser responsáveis pelas nossas contas, por sustentar a nossa família, por buscar maneira de se alimentar. Paulo vivia isso, Jesus também. E ele ensinou aos seus discípulos, eu me lembro de um texto atrás, nós comentamos aqui em Lucas, que ele disse, olha, vão pregar o evangelho e pousem numa casa e comam do que eles te derem. Ou seja, Deus sabe a necessidade que nós temos do alimento em todos os estágios ou em todas as chamadas que nós possamos ter como missionários, mas como pessoas comuns que vivem cooperando na igreja, mas uma vida normal de trabalho. Então, Deus aqui não está mandando viver uma vida diferente, está dizendo para nós que ao viver a vida, a preocupação com estas coisas não deve ser peso no nosso coração. Deve ser mais uma daquelas coisas que nós aprendemos a descansar no Senhor. E pela palavra de Paulo, eu estudando para a escola dominical dessa semana, relendo este texto, que Paulo diz, eu sei viver todas essas realidades. Sei ter abundância, mas sei inclusive passar fome. Será que isso não é uma contradição, irmã? Não. Deus não nos permite perecer, mas não significa que, como parte do nosso caminhar, nós não passemos sem ter literalmente o que comer um dia ou dois. Eu já escutei testemunhos de missionário, agora me veio à mente a missionária
Jo, né? A tia Jo, conhecida tia Jo, esta irmã que tem um trabalho com as crianças, contando a história dela, do seu pai, que era um missionário, que era um pastor, que era um missionário, quando ele saiu para uma obra que o Senhor o mandou fazer e deixou a família em casa, e a irmã dela era recém-nascida, uma bebê, e acabou o leite, e não tinha como dar mamadeira para bebê. E ali eles olharam ao Senhor, e o pai dela tinha pedido ao Senhor que o Senhor suprisse a necessidade da família, que ficou, e ele, pela fé, numa loucura, aos olhos humanos é loucura, mas ele foi em obediência ao Senhor, e o Senhor pergunta para nós, será que nós temos ainda fé para isso? E eu às vezes me pergunto a mim mesma, porque a verdade é que muitas vezes eu sou colocada nesta situação, e muitas vezes nós falhamos com Deus, falhamos na fé. Mas ela conta, ela era pequenininha, tinha a irmãzinha que era bebê, estava ali a sua mãe, e eles oravam. E a mãe entendeu, direcionada por Deus, de colocar água na mamadeira e dar para a menina, mesmo que aquilo não era leite. E a tia Jo, criança, viu e testemunha até hoje sobre isso, de que a criancinha tomou aquilo e aparentemente ela sentia como se fosse leite, porque ela ficou cheinha, parou de chorar e adormeceu. E num outro dia, não estou segura se foi no dia seguinte, apareceu uma pessoa na sua casa, cheia de compras, né? Trazida, mandada por Deus para trazer a família daquele missionário. E para ela foi um milagre muito grande, quando ela e sua mãe oraram e pediram a Deus que fizessem um milagre, para que eles não perecessem. E é aí que eu entendo esta verdade. Deus permite, muitas vezes até nos prova, e pode permitir, nós não temos que estar revoltados com Deus por situações difíceis, mas somos chamados a confiar. O reino é dele, nós somos deles. E se ele diz para nós hoje, se ele tem o prazer de alimentar os corvos, que valem os corvos? Se ele tem prazer de vestir com a beleza maior do que a vestidura de Salomão os lírios que amanhã se perdem, quanto mais a nós, homens, mulheres de pequena fé. Que Jesus nos ajude, que o Espírito Santo nos fortaleça, em nome de Jesus, a estarmos dispostos ainda em dias como hoje, a viver a dimensão da fé. A dimensão da fé é difícil, não vou falar mais, o nosso tempo já passou, mas ela é gloriosa. Amanhã nós falamos mais. Deus abençoe você e a mim também, pela sua misericórdia em nome de Jesus. Amém.